Vamos lá, boa noite a todos. Vamos ver se está tudo certo aqui, para a gente começar nossa primeira aula nessa jornada, decodificando a licitação, para que todo mundo saia daqui entendendo, compreendendo bem como é esse processo, como participar, como fazer disso uma oportunidade para obter lucro, conseguir mais clientes, conseguir bons resultados, já que é uma competição dura, difícil, né? Pouca gente fala sobre isso, e a gente vai tentar deixar isso aqui muito claro para você de forma muito transparente, dizer quais são os métodos e estratégias que a gente vai usar para poder te ensinar, assim, te ajudar nesse processo de superar, de atravessar esse momento de crise, já que você conta com o ramo de licitações para isso. Então, aqui o que a gente tem? Vão acompanhar, esperar o pessoal chegando aqui. Eu, primeiramente, queria me apresentar. Sou Leomir Araújo, sou servidor público há 12 anos, trabalho com licitações e contratos antes disso, e depois que entrei no serviço público, continuei a trabalhar com isso, com cursos, capacitações, antes disso com muita mentoria, muita assessoria a empresas. Já trabalhei em apoio à atividade do SEBRAE e de outras instituições, já capacitei o corpo técnico de instituições como a Força Aérea Brasileira. Então, eu palestras na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Então, depois dessa pandemia, me chamou muito a atenção o fato de ter cursos que naturalmente foram para o EAD ou que já estavam no EAD e massificaram uma divulgação de que licitações é a coisa mais simples do mundo e que todo mundo ganha e fica rico. Simples realmente é, ou pelo menos existem métodos, existe didática que é capaz de te permitir compreender de uma forma muito fácil, muito simples. É o nosso desafio hoje também, nessa sequência. Mas aqui, nesse curso, em 4 aulas, você vai perceber. Vai ter muitas oportunidades, vai ter muita coisa boa pela frente. Mas também a gente não deixa de dizer o quanto é importante consistência, o quão é importante manter o foco, para que você obtenha bons resultados. Então, dito isto, vou deixar, o pessoal está chegando aí, vou me preocupar aqui, passar o máximo de informações detalhadas, organizadas, pegando na mão daquele que está começando e pedindo a paciência daquele que já está há mais tempo na área. Por quê? Mesmo na parte mais introdutória, mais simples, vocês vão perceber que eu vou me preocupar muito pouco em utilizar o juridiquês, porque não foi assim que eu aprendi. Na verdade, vocês vão descobrir detalhes que, mesmo quem tem muito tempo no ramo de licitações e contratos, costuma não prestar atenção. E isso prejudica, não tenha dúvida. Então, aqui quero primeiramente compartilhar com você minha tela aqui para que você tenha uma dimensão de como a gente vai construir os raciocínios. Primeiramente, preciso dizer que essa aula 1 tem o objetivo de te mostrar quais são as oportunidades em licitações. Mas não somente. Na aula de hoje, você já precisa entender, eu já quero que você compreenda quais são os fatores, quais são os elementos necessários, para que você perceba que a barreira de entrada é muito baixa, para você perceba que é fácil, que você não precisa de dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu tivesse que listar aqui 10 pontos para você sobre licitações e contratos, do zero, a primeira coisa que eu preciso te dizer é por que a gente fala tanto em licitação? O que é isso? Licitação você pode traduzir como processo de compra do governo. E aí, processo de compra do governo, o federal, o estadual, o distrital, quando for o caso, o municipal. É um processo que, se você se interessa em participar dele, você vai competir com outros concorrentes, quando tiver, que existem muitos casos em que não tem competição, só aparece uma pessoa, e aí se essa pessoa for você ser beneficiado com isso, a gente vai mostrar como. Se você participa desse processo de compra do governo, você tem a chance de vender o seu produto a ele. Então, esse é o primeiro ponto. Licitação ao processo inteiro. E a gente precisa de quê? De que tenham empresas fornecedoras dos produtos ou serviços. Então, ela pode fornecer um bem ou serviço. A princípio é isso. Olha só, se eu tenho um processo de compras,
eu preciso entender como eu participo dele. Onde que aparece essa vantagem? Onde que aparece essa oportunidade de vender para o governo? Eu preciso dizer que pode aparecer de diferentes formas. Uma forma é se você já tem um produto ou serviço que você vende uma loja, vende online e o que o governo pode precisar. Então, se você já tem um produto ou serviço, é a primeira oportunidade. Mas pode ser que você não tenha um produto ou serviço. Pode ser que você intermedie isso. Por quê? Porque as empresas que têm um produto ou serviço, muitas das vezes, não sabem que pode ter o governo como cliente. E a gente está falando de um cliente que tem bilhões para investir, e bilhões para utilizar para compras e contratações de serviços. E você pode ser aquele que vai fazer o intermédio. Como? Prestando assessoria. Falando, olha, sabe esse produto que você tem? Sabe esse serviço de manutenção predial, de bombeiro hidráulico que você faz? Você podia estar atendendo uma prefeitura. Você poderia estar atendendo um órgão estadual. Você poderia estar atendendo um órgão federal. Como que se faz isso? Participando de licitação. Não sei como que faz isso. E aí, o não sei como faz isso, dá a oportunidade de você, como analista de licitação, ou às vezes criando uma própria assessoria, vai dizer assim, eu sei como. E você vai buscar os meios de orientá-lo para participar, e aí você cobra pelo serviço de atendê-lo, de orientá-lo, de instruí-lo a participar do processo, acompanhando esse fornecedor no processo, e, inclusive, algumas vezes, cobrando pelo sucesso de participando da competição vencer. Olha, você conseguiu um contrato com o governo federal. Imagina o que representa isso para uma empresa, para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que não tinha esse mercado à sua frente. Ora, é uma grande oportunidade de obter lucros mesmo no período de crise. Afinal de contas, o governo, seja ele federal, estadual, municipal, não parou de comprar, não parou de demandar serviços. Então, você também pode prestar consultoria a fornecedores. Ensinando, então, quem vai fazer isso vai fazer o quê? Vai ensinar, vai instruir, vai apoiar, vai assessorar como essas empresas podem participar de licitações e vender para o governo. Leomir, mas eu só vou ganhar dinheiro se a empresa vender? Não, você, se prestar uma assessoria, ganha pelo serviço prestado. O fato da empresa ganhar ou não, não pode ser condição. Você até pode, no início, quando você está montando a sua empresa, quando você não tem resultados, cobrar por resultado. Mas, a princípio, o que você vai fazer é instruir a empresa e negociar com ele da seguinte forma: você vai ter horas trabalhadas, você vai ter dedicação, você vai ter participação nesse processo. Então, só o fato de você ajudar, apoiar a empresa a conhecer esse cliente, a participar do processo, isso já merece uma recompensa, uma paga. Agora, se ter ou não sucesso depende de outros fatores que a gente vai falar por aqui. Então, você percebeu que a licitação é esse processo e que você pode trabalhar de duas formas. Você pode vender o produto ou não. Você pode não ter um centavo, não ter nada, mas, a partir do produto de outro fornecedor, apresentar a ele essa proposta, vender. E aí ele faz a venda. Você pode ainda fazer o seguinte: olha, eu sou fornecedor e não tenho interesse, não tenho dinheiro para pagar uma assessoria, e eu também acho que nem tenho interesse, na verdade, não acredito muito nessa coisa de licitação, não sei como que eu faço isso. Tudo bem, mas e se você me vender por consignação, se você destinar por consignação o seu produto? Se você me der uma chance de eu tentar, de eu vender o seu produto para o governo?
E aí, você topa? Você participa? Você faz essa parceria? E aí eu vou querer X%. Ah, posso. Então, você pode vender o produto ou serviço de outra empresa. Você não precisa de capital, você não precisa de estoque. Tudo isso a empresa do seu parceiro já tem e esses custos já são dele. Só que ele não sabe, não quer se arriscar, não quer se dar o trabalho de vender para o governo, de tentar participar de uma licitação. Não quer ter essa dor de cabeça, mas você pode. E ele topa fazer essa parceria com você. Olha, eu não vou participar não, nem estou disposto a te pagar por uma assessoria agora, no momento, não tenho dinheiro para isso, mas se você vender para o governo, vai. Se você ganhar essa tal de licitação aí, então pode contar com o meu produto, só que o meu valor mínimo é esse, ó. Por menos de X reais, eu não vendo esse lote, eu não vendo essa unidade, eu não vendo esse produto. Aí é com você, você negocia lá. O que você conseguir, além disso, o lucro é seu. Então, você também pode vender o produto ou prestação de serviço de outra empresa. Então, você já se deu conta, e a gente vai chegando a uma boa conclusão, de que não é necessário o capital para começar a vender para o governo. Vai chegar um momento que vai ser exigido um capital mínimo, vai em grandes competições, quando você for participar, por exemplo, de uma concorrência que às vezes envolve obras que custam milhões, aí não vai se exigir, é razoável que o órgão exija um capital mínimo, uma proteção, uma segurança financeira na participação desse processo. Mas antes disso, tem muita coisa para acontecer. Essa jornada está só começando. Primeira coisa que você precisa saber: o governo precisa comprar coisas, precisa receber serviços, ele paga por isso e o modo de fazer isso é por meio de licitação. Então, licitação é uma competição em que você fica sabendo. E essa é a dica que a gente vai dar para você sair já sabendo hoje. Por meio de um edital. O que é o edital? As regras do jogo, as regras dessa competição, para escolher quem vai vender para o governo. Leomir, por que isso? Não pode ter isso definido de outra forma? Até pode, até tem outras modalidades, até pode se inovar nesse processo. Mas, em regra, o que tem posto, e aqui eu não estou me apegando a dizer que está lá no artigo 37 da Constituição, não vou entrar nos detalhes, você vê que quem aqui já entende mais do assunto percebeu que eu estou falando aqui num papo tranquilo, nem falei de Lei 8666 ainda, que é a Lei Geral de Licitações. Mas eu estou aqui querendo te explicar o seguinte: existem as regras do jogo, existem as informações necessárias sobre. Quando eu falo aqui regras do jogo, o que eu estou dizendo? Existe um documento que tem que ser publicado, tem que ser público, que você, vou dizer já como você o encontra, que tem que dizer o que se quer comprar ou contratar, se for um caso de serviço. Além disso, esse documento tem que dizer qual é a quantidade, e aí tem a ver com unidade de medida, de serviços ou bens que você quer adquirir. Tem que se dizer qual o prazo. E aqui eu já estou entrando num detalhe que muita gente que tem experiência em licitação não se atenta. Quais são os principais pontos que tem que se observar em um edital? Já estou dando a dica aqui. Não preciso esperar mais uma aula para dizer o que você tem que esperar em um edital. Se eu estou dizendo que o edital é a regra do jogo, que a licitação é a competição que existe para saber quem vai vender ou contratar com o governo, já estou dizendo para você, claro e transparente. Ora, se você receber um documento de 50, de 60, de 80 páginas, que é o tamanho do volume que um edital pode ter,
Eu já estou te dizendo quais são os pontos essenciais que você não pode deixar passar em branco, porque isso vai fazer a diferença. E que muita gente experiente que deixa isso passar. Então, o que se quer comprar ou contratar? Qual é a quantidade? E aí você tem que ficar atento à unidade de medida. Qual o prazo para entregar? Você concorda que entregar determinado volume de um objeto em 5 dias é diferente de entregar em 30 dias? Em 5 dias, você tem que ter, basicamente, aquele quantitativo à pronta entrega. Agora, em 30 dias, você pode contratar e dá tempo de você ligar. Olha, amigo, sabe, lembra que você disse para mim que se eu conseguisse participar de uma licitação e vencer, você toparia fornecer o seu produto para mim, aquele quilo de arroz a R$ 5? Então, ganha a licitação, tenho que entregar em 30 dias. Nesse tempo, você consegue? 30 dias é claro que eu consigo te disponibilizar. Então, atenção ao prazo. Se você sabe o que o governo quer comprar ou contratar, em que quantidade e qual o prazo para se fazer isso, é claro que você não vai deixar de perguntar qual é o local de entrega ou local de prestação do serviço. Você concorda que se a sua empresa está em São Paulo e o fornecimento em Manaus, você precisa calcular o custo do frete desse produto? E aí não necessariamente vai ser vantajoso fazer essa entrega, participar dessa licitação, vencê-la por um valor que, se fosse para entregar no próprio município onde cedia a sua empresa, ficaria moleza, ficaria fácil? Pois é, vou te dar uma informação que você vai ver, procurar em um monte de site, um monte de canal que ninguém vai te dizer. O custo logístico, custo com transporte, o custo com frete, o custo com envio postal, seja lá como for, em uma licitação pode ser de 30% do valor do contrato. Sabe o que isso significa? Significa que você ganha uma licitação de R$ 1.000 para entregar X quilos de abacate em um outro estado, a depender da distância, do estado, o custo que você vai ter com frete, com deslocamento, com embalagem, com acondicionamento, pode representar até R$ 300. Então, se você não cuidou de observar qual vai ser o seu lucro, quando você elaborou a sua proposta de preço, o que vai acontecer quando você disser, olha, eu quero competir com esse preço, R$ 1.000, e você não viu a sua margem de lucro, pode ser que só o custo logístico aqui já acabe com o seu negócio. E aí vender para o governo, e aí eu quebro o primeiro mito, vender para o governo se torna desvantajoso. Você entendeu porque não é simplesmente ler um e-book, não é simplesmente fazer um curso onde vocês dizem que você vai faturar a qualquer custo. Se você não tiver uma mentoria, se não tiver acompanhamento, se você não tiver um método, se você não entender o que está por trás dessas regras do jogo, se você não souber informações estratégicas que ajudam você a avaliar quando o negócio é positivo, quando o negócio não é tão bom assim, porque preciso dizer, nem sempre é vantajoso. Quantas vezes, quase toda semana, tem algum aluno meu, tem alguém na minha conta, lá no Instagram, no Facebook, que vem no privado dizer, Leomir, como que eu faço para desistir dessa licitação? Como que eu faço para desistir dessa cotação eletrônica? Ora, se tem tanta gente buscando cada vez mais se capacitar, entender, buscar cursos com certificação, e aí chega algum momento, consegue participar e vence e desiste, alguma coisa está errada. O que está errado? É porque não tinha essas informações para avaliar as melhores oportunidades. E isso eu preciso dizer para você. Aqui é uma preocupação minha em te dar 5 caminhos para que você faça uma travessia de superação de crise, superação de um estado, de vencer a inércia. E você não consegue isso se eu te motivar a participar de licitações, que quando você vença, o seu primeiro pensamento, a sua primeira ideia seja de desistir. Não faz sentido. Não é uma construção de consistência fazer você acelerar
obter a vitória numa licitação para não ter o sucesso, para não conseguir gerar o lucro. Então, aqui é a primeira informação importante para te dizer. Então, temos uma competição, queremos saber como podemos participar dela. E eu já estou te mostrando que você não precisa ter R$1 no bolso para participar. O que você precisa ter? Então, o que é preciso para participar de uma licitação? É preciso um computador ou até mesmo um celular com internet. É isso que você precisa. Identidade, por favor. E se você tem esses 2 documentos, você já consegue tranquilamente participar de uma licitação. E vamos concordar que todo mundo que está aqui tem isso? Se não teria como acompanhar, logo não tem desculpa. Sabe qual é a desculpa que aparece? É a seguinte: precisa de capital inicial. Mito. Precisa de ser advogado. Mito. Precisa ter muitos anos de experiência. Mito. Porque eu estou passando a experiência para você agora, de mais de 12 anos de licitação. E tem vários outros canais que fazem isso, e eu tiro dúvidas todos os dias na minha conta no Instagram. Mentoria gratuita. Todos os dias eu tiro dúvida. Então, também não é um mito. Precisa ser advogado. Mito master. Por quê? Licitação não se trata de somente entender lei. Não mesmo. E isso é uma máxima que eu levo. Licitação é negócio. E ninguém entende mais do seu negócio do que você mesmo. Tem a ver com venda. Tem a ver com negócio. Tem a ver com saber competir. Tem a ver com ter estratégia. Tem a ver com entender sistemas. Tem a ver com ter um método. Tem a ver com forma de estudar e de se atualizar diariamente. E isso não se prende à legislação. É estudar mais formas de negócio, é estudar mais sobre empreendedorismo, é estudar mais sobre outros mercados, sobre novas parcerias. Por quê? Se você é aberto a novas parcerias, a entender como mercados funcionam, a entender como diferentes ramos de atuação funcionam, seja o farmacêutico, seja o hospitalar, seja o de construção de civil, seja o de alimentos, isso só te favorece no ramo de licitações. Por quê? Porque o governo precisa de tudo isso. Diz para mim um objeto, uma coisa que o governo não compra. A gente poderia dizer aqui, um outro mito. O governo não compra o produto que tenho. Posso pensar produto ou serviço que eu tenho. Difícil. Mito. Gigante. Por quê? Não tem nada que o governo não compre e que você precise. O governo existe para atender a sociedade, para atender pessoas. Então, o governo compra roupa? Compra. Quando compra uniformes, e uniforme seja para a escola, seja para o hospital, seja para um presídio que precisa, sempre precisa de uniforme. Precisa de comida? Sim, porque dá assistência a escolas, a hospitais, a entidades filantrópicas, a assistência social, faz o serviço com o público em estado de vulnerabilidade. Veja aí o período de pandemia, quantas cestas básicas estão sendo entregues para atender as pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, ramo de alimentos, sim. Eletrodomésticos, sim, precisa equipar escolas, hospitais, instituições públicas, de modo geral. Então, precisa de ar-condicionado, precisa de construção, precisa de obra, precisa de projeto,
arquitetônico, precisa de projeto de engenharia, de modo geral. Precisa de manutenção? Precisa dar manutenção nos órgãos públicos, todas as instalações, edificações públicas, então precisa de tudo aquilo que o prédio precisa em termos de condomínio, de assistência. Mas eu sou professor. Professor de quê? Tem uma série de matérias, de temas, de disciplinas que precisam ser fonte de capacitação para servidores públicos e também é aí uma oportunidade de dar cursos, dar capacitação, dar treinamento, informar sobre sistemas. Todo dia tem um aplicativo novo que pode ser utilizado para melhor gerir informações, isso pode ser utilizado no setor público. Então, você é professor de informática, tem espaço. Você é desenvolvedor de sistemas. O governo precisa de sistemas, precisa aprimorar os seus, precisa construir outros, precisa de tecnologia. Então, volta e meia eu faço essa pergunta. Me diz aí um objeto, me diz aí algo que o governo não poderia comprar. E uma vez eu estava em Goiânia dando uma palestra e a pessoa falou assim, aliança de casamento. Aliança de casamento, Leomir, desculpa, mas o governo não pode comprar. Falei, não? E quando a assistência social em determinados estados ou municípios tem programas de casamento coletivo? O que ela faz? Me desculpem. O que ela faz? Ela licita empresa de cerimonial, ela licita vestidos a baixo custo para doar às pessoas que não têm condições de comprar vestido para as noivas, terno, aluga-se vestidos e ternos para os noivos e, muitas das vezes, compra a aliança de casamento e doa para que aquele objeto que é simbólico para muitas crenças, para uma tradição, digamos assim, como forma dessa ligação, dessa união, o governo motiva e adquire alianças de casamento. E aí foi por água abaixo, depois que fiz esse comentário e mostrei um edital de licitação para aquisição de não só aliança de casamento, mas vários itens para realizar-se casamentos comunitários financiados com recursos públicos, geridos por uma assistência social. Então, perceba que é muito difícil você encontrar hoje um objeto que não poderia ser adquirido pelo governo. Eu quero ver no chat aqui, eu vou comentar de hoje para amanhã, vou responder a todos, um item que você não imagina o governo comprando. Tem até uns mais difíceis de você imaginar, mas eu quero que você comente no chat, mande para mim, eu quero saber, eu quero esse desafio. Qual é o item que a administração pública não consegue comprar de jeito nenhum, por falta de motivação, que a gente vai, com certeza, te responder com muita atenção sobre isso, esclarecer que provavelmente sim, a administração, em casos específicos, pode precisar e vai comprar. Mas, como eu comentei antes, quanto mais você estiver aberto e atualizado, disposto a formar parcerias com fornecedores e prestadores de serviços de diferentes ramos, mais fácil é você participar de uma licitação e vencer. Então, o que eu gostaria de te mostrar? E aí é o primeiro ponto que é diferencial no nosso método. Licitação é um ciclo. E é um ciclo que passa por alguns pontos. E eu vou passar esses pontos com você. Vou deixar aqui armado que vem pela frente. Primeiro ponto e aí eu me preocupo em te dizer, você tem que compreender o que o governo faz, qual é a jornada, qual o ciclo que ele faz, porque quando você entende qual é a trilha que o governo percorre no processo de contratação, fica mais fácil você, como licitante, analisar quais são os pontos falhos, quais são os pontos que você precisa compreender para você obter mais sucesso. Então, o que acontece? Em uma licitação, a primeira coisa que o governo faz, que é o governo, ele planeja a contratação.
E quando ele planeja a contratação, ele precisa responder algumas perguntas. Quais são? O que eu preciso? Opa! O que eu preciso? Quantidade que eu preciso? Para quando eu preciso? O que mais? Em qual local eu preciso? Depois, ele vai responder outras perguntas. Tem dinheiro para isso? Porque se não tiver, ele vai ter que buscar outra solução que consiga atender a demanda dele, que seja mais barata do que a inicialmente pesquisada. Depois que ele planejou a licitação, e como que ele fica sabendo se tem dinheiro para isso? Se ele pesquisa no mercado quanto custa. Então, perceba, se ele precisa pesquisar no mercado quanto custa, vai ser esse o primeiro momento que ele vai provavelmente encontrar com você. Ou quando ele pesquisa aqui o que eu preciso, porque ele busca por uma solução, e ele pode entrar no site e descobrir que você tem a solução que ele precisa. Então, vou marcar aqui, esse é um ponto. E outro ponto, quando ele faz a pesquisa de mercado, que ele vai, de alguma forma, descobrir quais são os potenciais fornecedores para atender essa demanda que ele tem. Fornecedores, prestadores de serviços que têm essa solução que ele espera. Então, se você se deu conta disso, você percebeu que esse é o momento de compreender, que muita gente não explora. É o momento de conversar, de atender o telefone, de responder o e-mail, de saber do órgão que ele realmente precisa. Esse é um momento que, se você sabe explorar bem, você vende já o seu produto. Como? Dizendo o seguinte: olha, você a princípio espera uma solução X, só que eu tenho uma solução Y que resolve de melhor forma ou de forma mais econômica a demanda que você tem, a necessidade que você tem. E aí, o que você fez? Você conseguiu direcionar um segundo passo, porque depois, quando você está na fase de planejamento da contratação, você tem que fazer uma coisa chamada edital, que contém um documento chamado termo de referência. É nesse documento que a gente vai encontrar com mais detalhes as informações. O que é preciso, em que quantidade, para quando em que local vai ser entregue a prestação de serviço e o valor. Então, o termo de referência normalmente é um anexo do edital. É um documento que vem junto com o edital. Edital, que você já sabe, é a regra do jogo. Então, quando você sabe o que o órgão quer e você direciona a especificação da solução, você está, de alguma forma, contribuindo para direcionar a seu favor a regra do jogo. Leomir, me dá um exemplo. Eu não entendi, me dá um exemplo. O exemplo é o seguinte. Aqui na minha sala, digamos que aqui fosse uma repartição pública, é muito quente, esse escritório é muito quente. E eu preciso contratar um serviço de refrigeração, de climatização. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi adquirir ventiladores. E aí eu fui escrever. Aquisição de ventiladores. Joguei no Google, pesquisei onde tem ventiladores, quanto custa, qual o tamanho dos ventiladores, se tem suporte para teto, qual é a voltagem. Vou comprar ventiladores. Mas, por algum momento, por algum motivo, eu vou pesquisar sobre ventiladores e você que vende ventiladores e aparelhos de ar-condicionado me liga. Me liga não, me atende. E quando me atende, fala o seguinte: Leomir, por que você vai comprar ventilador? Qual é a metragem, qual o metro quadrado, qual o metro quadrado total, a área total do seu escritório? Qual a altura do teto? Tem tubulação assim, assado? Tem espaço para instalação elétrica?
E a parte hidráulica? Por que você está me perguntando isso? Ah, porque pode ser que uma solução melhor a você não seja a aquisição de 5 ventiladores, mas de um aparelho de ar-condicionado que fique localizado nesta posição, com 18.000 BTUs. E aí, mas isso não vai sair mais caro? Ah, vai ser um pouco mais caro, mas em compensação você vai ter economia de energia, ou em compensação você vai ter a garantia de que realmente o ambiente vai estar mais favorável. E eu não sei se você sabe, mas quando o clima, a climatização de um ambiente de trabalho está adequada, isso gera maior produtividade, em até 25%, de acordo com a pesquisa número XYZ, ou de acordo com o caderno da BNT. Olha só, você está agregando valor à sua venda, porque você vai colocar um produto mais caro na mão do cliente. Você está mostrando quais são as vantagens e você está ajudando ele a escrever as regras do jogo. Olha, para a minha demanda, climatização de ambiente, o que eu quero como solução não é ventilador, o que eu quero é ar-condicionado. Por quê? Você precisa justificar isso em termos de referência. Porque tem a melhor garantia de climatização, de acordo com parâmetros assim, assim, assado. Nanana. Você já deu os elementos para que ele motive, para que ele justifique a solução que ele precisa. E isso, de alguma forma, está te favorecendo. Por quê? Porque você já percebeu qual é a necessidade dele e, com isso, você vai ter a chance de elaborar melhor sua proposta. Conseguiu compreender até aqui o que nós temos? A gente já sabe que a licitação é uma regra do jogo, ela tem demandas específicas, essas demandas específicas constituem um documento chamado edital, e que tem um anexo, um documento auxiliar a ele, chamado termo de referência, que guarda todas as especificações. O termo de referência vai se preocupar em dizer qual é a sanção para quem ganha a licitação, assina um contrato e não entrega. No termo de referência, você vai encontrar quais são os detalhes dessa especificação, qual vai ser a potência do ar-condicionado, se ele vai ter que vir com documentos sobre instalação ou termo de garantia, qual a garantia mínima, qual o prazo para entrega, quem vai poder adentrar as instalações do edifício público para poder fazer a instalação do ar-condicionado, qual o horário de funcionamento do órgão, que horário vai ser permitido, quem vai acompanhar, quais são as atribuições da pessoa responsável pelo órgão para acompanhar esse serviço. A gente vai saber que quem acompanha o serviço ou entrega de qualquer coisa que o governo compra tem uma função, tem um nome específico, que é o chamado fiscal do contrato. Então, se atente a esse fato. Quando você se permite aproveitar dessas oportunidades de pesquisa de mercado, de compreender as soluções, você tem a chance de direcionar, no bom sentido, de participar da construção da solução. E só aí você já saiu na frente, só aí você saiu na vantagem. Eu posso te dizer, sem medo de errar, e mais de 80% das pessoas que participam de licitação, que normalmente se preocupam com outro ponto, que é o que eu vou dizer agora. Se eu posso participar de licitação sem dinheiro, Leomir, se eu não preciso ter uma empresa para isso, se eu posso simplesmente representar pessoas, ajudar pessoas que já têm um produto, já têm um serviço, já têm uma empresa. Se eu posso, inclusive, me candidatar a uma vaga de emprego em uma empresa que já tem tudo isso, tem um núcleo de licitação que precisa de funcionários com esse perfil. Eu também, com certificado em um curso, posso ser analista de licitação em uma empresa com carteira assinada? Pode, perfeitamente. Trabalhar dedicadamente somente a ela? Pode, sem o menor problema. Mas o que você vai precisar, independente de qualquer coisa? Encontrar editais. Por quê? Porque encontrar editais significa encontrar oportunidades de vender para o governo. Certo? E como que foi a minha vida esse tempo todo? Foi aprimorando técnicas sobre como encontrar e analisar edital. Então, eu já passei por uma fase de um lado da bancada, de encontrar os editais, propriamente,
E na boa, não tem desculpa, porque até no Google você consegue, até com a ajuda do Google, você consegue encontrar editais. E de elaborar editais. Já elaborei em um ano, acho que meu recorde foram 92 editais em um ano. Qual é a vantagem de já ter elaborado, não só buscado, mas elaborado editais? É que a chance de erros em editais é muito grande. É muito grande. E quando você sabe quais são os principais erros em editais, você sabe ensinar alguém que quer se preparar para, de fato, fazer a diferença, aumentar seus lucros, capturar mais clientes à medida que demonstra os seus resultados, mostrando quais são os principais pontos, aonde que realmente vale a pena gastar energia, aonde não vale. Como se lê um edital, se analisa um edital de forma mais rápida ou não. Por quê? Porque você já entendeu que isso é um processo, é um ciclo. É um ciclo que está começando na perspectiva do governo. Ele está se planejando, ele precisa preparar editais. Eu estou te falando que eu não só sei encontrar editais, mas também como prepará-los. E que, a partir disso, eu vou te mostrar agora quais são os principais erros de um edital, daqueles que você precisa encontrar. Então, você consegue encontrar editais no Google, você consegue encontrar editais acessando um portal Compras Governamentais, de graça, é um portal do governo. Só digitar portal Compras Governamentais no Google, que você vai acessar lá o Comprasnet, e você vai encontrar essas informações. Inclusive, vou colocar isso no meu Telegram amanhã. Inclusive, eu tenho que lembrar de colocar na descrição o meu link do Telegram. Inclusive, você pode criar alerta para receber notificação no celular, desde que baixe o aplicativo do Comprasnet, quando é que tem edital novo. Não tem desculpa. Leomi, também tem bancos de editais pagos? Sim. Devem ter aí uns 30. Eu vou precisar pagar, Leomi? Sugiro que por enquanto não. Se você já paga, se você já usa, se você já tem mais tempo de estrada, tudo bem. Mas se não faz isso, está começando agora com a gente, vai no Google, sugiro o exercício de pegar 2, 3, 4, 5 editais e marque, veja os principais pontos, do jeito que eu vou fazer com vocês aqui, do jeito que eu vou ensinar. Portal de compras do governo federal é de graça e isso se resolve. Mas se a gente está na perspectiva do governo, o que o governo faz que deve nos chamar a atenção? Os erros em editais. Por quê? Porque se eu sei que existem erros em editais, eu tenho que saber como solucionar isso para não ser prejudicado. Ou como reverter isso em uma oportunidade. Então, a primeira coisa eu preciso estar num ambiente competitivo. E se existem erros em editais que podem me tirar da competição, eu preciso saber quais são. Eu preciso saber como reagir. Então, deixa eu te dizer. Nesse ciclo que o governo planeja, pesquisa o mercado e prepara a sua solução, e quando ele prepara a solução, ele constrói um edital, ele tem deixa eu te dizer que ele tem a seguinte preocupação. Depois que ele constrói o edital, ele tem a preocupação de encontrar a proposta mais vantajosa em uma competição, que é a licitação propriamente. E depois disso, ele espera que um contrato seja assinado e o fornecedor, o prestador de serviço, entregue a solução que ele precisa. Tá? Onde é que você aparece? E aí, depois que você entrega a solução que ele precisa, acho que você percebeu. O caminho seguinte é
pagar pelo serviço recebido, pelo bem ou serviço recebido. E acabou o ciclo. É isso, está posto. Se tem erros em editais, a proposta mais vantajosa pode ser prejudicada. Se tem erro em editais, ainda que sua proposta seja melhor, você pode não obter o contrato assinado. Se tiver erros em editais, pode ser que esse pagamento não seja para você, seja para outro. Ou outra. Então, vou gastar um tempinho sobre os principais erros em editais. E eu preciso te dizer, não são poucos. Eu vou listar aqui 5 ou 10. Vou listar 10. Porque eu estou feliz que agora eu estou com 2.000 seguidores. Vou listar 10. Vou listar 10. Primeiro erro. E daqui a pouco eu vou dizer. Encontrando um desses erros, o que você faz? Vamos lá. Primeiro erro muito comum. O erro mais comum é falta de especificação do objeto, daquilo que você quer comprar no termo de referência. Leomir, me dá um exemplo que eu não entendi. Quero comprar uma maçã. Licitação para aquisição de maçãs. 50 unidades. Está errado. A especificação deveria trazer unidade de medida correta. Você vai comprar maçã, exemplo, maçã em peso, quilogramas. Falta de especificação do objeto. Dá um exemplo. Maçã, simplesmente. Está errado. O que deveria aparecer? Maçã, o tipo dela, o nível, o estado de maturação dela. Você quer verde? Você quer quase uma maturação completa? Pode estar passando um pouco. Ah, não, Leomis, nunca vai querer verde. Não sei. Pode ser que banana, por exemplo, seja interessante comprar um pouco mais verde, porque da data da aquisição ou do recebimento até a data da realmente distribuição e consumo, seja o tempo de amadurecer mais um pouco, senão estraga. Então, é preciso dizer esse estado de maturação. É preciso dizer a embalagem. É preciso dizer se tem que ser descascada ou não, descascada, embalada a vácuo, não sei, em pedaço. Tem que dizer, o que mais? Coloração, se isso importar. O que mais que tem que dizer? Tudo que for necessário para não vir qualquer maçã. E isso serve para equipamento. Quero um computador. Qual computador? Qual a quantidade de memória? De qualquer tamanho? Notebook eu tenho que ser de desktop? Com que velocidade? Que tipo de material? Plástico ou de aço? Aço com alumínio, né? Tem uma série de outros elementos. Tudo isso tem que ficar muito claro. Quais são os acessórios que tem que conter? Só mouse resolve? Tem que ter webcam também? Quantas portas de entrada USB? Tudo isso tem que estar muito bem descrito. E é muito comum não ter a especificação completa, não ter a unidade de medida correta. É muito comum prazo de entrega exíguo. Quando tem um prazo de entrega exíguo, o que acontece? Só quem já estava preparado, só quem eventualmente sabia daquela a contratação, daquela licitação, conseguiu se preparar e ter em estoque.
Então, por exemplo, se no mercado não é razoável se adquirir uma mesa com 6 lugares, que vai ser feito sob medida, para entrega em menos de 30 dias, isso tem que ser posto. Olha, o mercado trabalha com 30 dias para entrega de móveis sob medida. Esse edital está falando em 5 dias. Esse prazo não é razoável. O que mais? Outros erros em edital. Falei que vou listar 10 para vocês. Prazo, unidade de medida, falta de especificação, direcionamento de marca. Lumi, quando que isso acontece? Quando eu digo que só pode vir um produto, um serviço, se tiver determinado insumo, ou o próprio produto que se quer, o próprio bem que se quer adquirir, é de uma determinada marca. Não pode ser feito isso. Aí o pessoal coloca assim, vou colocar aqui um exemplo que acontece. Marca X ou similar. Só que na prática, só aceita a marca X. Não, tem 2 erros. Nem pode receber somente a marca X e nem pode ter esse similar sem uma vinculação a um critério objetivo. É similar em quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero comprar um achocolatado em pó. E aí eu digo que tem que ser da marca X ou similar. Quando eu digo que um achocolatado em pó tem que ser da marca X ou similar, é similar sobre qual critério? Sobre a quantidade que vem no pote? Tem que ser em 500 gramas? Sobre o tipo da embalagem? Tem que ser em plástico, PVC, sei lá o que é? Tem que ser similar na quantidade de ferro? Tem que ser similar nos tipos de vitaminas contidos nele? Tem que ser similar em relação à solubilidade dele? Tem que ser similar em relação aos aspectos de cheiro, cor, sabor? Percebam que tem vários elementos objetivos que poderíamos vincular em relação a similar. Ou tem que ser similar sobre todos. Se ser similar sobre todos os critérios, então é ele mesmo. Não é similar. Similar tem que ser vinculado a um critério objetivo. Senão, na verdade, se está dizendo é que tem que ser de outra marca que tenha todos os aspectos idênticos à marca que é citada. Isso não é possível, porque só quem faz o produto daquele jeito é ela mesma. Os outros vão variar em alguma medida, seja sobre o aspecto de solubilidade, seja sobre a questão de sabor, embalagem, quantidade de vitaminas, tipos de vitaminas envolvidos nesse preparo, e tudo isso tem que ser colocado e motivado. Tem que estar no edital o porquê que você faz questão de que seja um produto no outro. Porque, do contrário, se você não é detentor daquela marca, se você não representa ou distribui o produto daquela marca, você fica fora da competição. Ficou entendido aqui? Para o nosso tempo não deixar a gente na mão e a gente ter tempo para conversar sobre umas coisas, eu vou falar um quinto ponto e eu deixo outros 5 pontos para abordar amanhã e contar com a presença de vocês aqui. Um outro erro muito comum em edital, a gente já falou sobre falta de especificação, unidade de medida incorreta, já que a gente está falando de erros, prazo de entrega exíguo, direcionamento de marca. Qual é o outro ponto que a gente tem que avaliar aqui? Quantidade, a princípio, não tem o que se questionar. Local de entrega, não tem muito o que se questionar. A princípio, está posto. Mas um ponto que você não vai deixar de se atentar é cobrança para obter edital ou qualquer outra informação, me desculpem, sobre a licitação. Por exemplo,
município que cobra, prefeitura, que cobra para te enviar o edital por e-mail. Ou exige que somente seja retirado o edital presencialmente, porque está te gerando um custo, se você não mora nessa cidade. Então, tem que ter alguma forma, algum meio de você poder pedir para que isso chegue por e-mail ou que seja disponibilizado no site e você faça o download. Agora, se você é que faz questão de obter a versão impressa, o que é justo é a prefeitura cobrar o valor referente à cópia. Então, perceba, se tem 50 folhas e a cópia é R$1, cobrar R$50 faz sentido. Agora, se na verdade custa 10 centavos a impressão de uma folha e não R$1, você não pode cobrar os mesmos R$50 para imprimir 50 folhas. Só a prefeitura ou qualquer outro órgão só pode cobrar o essencial em relação ao custo efetivo pelas cópias. Mas porque o licitante faz questão do material impresso. E não é diferente de uma ocasião em que só tem essa oportunidade. Se ele tem a oportunidade de imprimir isso no computador dele, se ele pode baixar da internet, se ele recebe por e-mail e ele quer receber da prefeitura impresso, aí sim é justa a cobrança somente em relação àquilo que ele em que vai custar para o órgão em relação à impressão. Então, esses são os pontos. Se você veio comigo até aqui, você já se deu conta que não é muito difícil você construir a sua história e você perceber as oportunidades de uma licitação. Por quê? Seja lá quantas páginas tiverem, o que te interessa, e aqui você vem comigo, é saber o que se quer comprar ou contratar, qual a quantidade, qual o prazo para entregar esse produto ou serviço, qual o local. Isso você vai encontrar em editais que eu já te disse que você consegue baixar. Se você digitar no Google, edital, você pode digitar no Google. Edital de licitação, não tem mistério. Edital de licitação para aquisição de máscaras 2020. Vai aparecer aqui. Coordenação de compras, processo edital. Vai aparecer um monte. Tem essa cara, um edital. Eu queria que desde hoje você já tivesse essa informação. Vem o município, vem um órgão, vem o edital, dizendo que é pregão presencial. Daqui a pouco a gente vai entender essas nomenclaturas, deixar isso mais para amanhã. Mas o que é importante você saber desde o início? É público, é fácil encontrar informações sobre oportunidades. Informações sobre oportunidades de venda para o governo ficam guardadas em editais, documentos como esse. E esses editais têm que trazer qual é a forma de competição, quais são as regras do jogo, o que se quer comprar. Esse aqui tem objeto, é sempre aqui que você vai encontrar. Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis. Já está dizendo até que vai ser utilizado para a Secretaria de Saúde e Defesa Civil, para enfrentamento ao coronavírus. É isso que se quer comprar. E aí, se a gente pesquisa um pouco mais, a gente vai ver os critérios de participação, forma de se credenciar, e você vai chegar à conclusão de que lá estará dizendo com a quantidade de máscaras. A gente não precisa gastar muito tempo para encontrar isso aqui, ó. A gente vai encontrar a quantidade de máscaras, quando tem que ser entregue, tudo isso bonitinho. Ó, o prazo. Local de entrega, almoxarifado central, do Fundo Municipal de Saúde. O prazo de vigência, como é o registro de preço, 12 meses. Ó, não me prendia nenhum juridiquês, hein? Pagamento até 15 dias após a apresentação das notas fiscais. E a gente vai falar sobre como
buscar meios de ser pago em dia quando a prefeitura não atende esse prazo, o que você tem que fazer, tudo isso a gente vai conhecer, mas a gente já sabe o que tem que fazer para participar. Vai estar tudo aqui, penalidades, ficam aqui no edital, tudo bonitinho. As obrigações, e aí eu vou no anexo 1, especificação do objeto, valor, termo de referência. Aqui é no anexo 1. Aí a gente vai saber o detalhe. É qualquer máscara descartável? Máscara cirúrgica descartável, material TNT. Olha, não é algodão. Para uso odontomédico hospitalar, cor branca, ou seja, não pode ser cinza, não pode ser colorido. Tem que ser antialérgico. Tem que ser retangular, tamanho único. E aí vem os detalhes. Então, isso aqui está, a princípio, bem descrito. Previsão de 70 mil unidades. Você não precisa, não vamos entrar nesse mérito agora, mas como se trata de um registro de preço, não necessariamente o órgão vai adquirir as 70 mil, mas o valor de referência de cada máscara é 2,27. Se você tem uma máscara aí que você vende a R$1, você percebe que você está uma condição bem interessante para participar e entregar essas máscaras. Então, hoje é dia de perceber oportunidades. E o que eu vi, gente, nesses 12 anos de licitação? Que no meu primeiro ano foi muito difícil entender o juridiquês, muito difícil identificar todas as informações necessárias em um edital, muito difícil pegar todos os detalhes na primeira vez, mas com o tempo eu percebi que nem o juridiquês é o mais importante, nem a quantidade de regras, que todo dia surge uma, é o mais importante, e sim um método que te ajude a encontrar os elementos mais importantes para você elaborar uma boa proposta. E depois que você mapeia esse ciclo, que passa no governo por planejar a contratação, saber qual é a solução, pesquisar no mercado as soluções possíveis, pesquisar o preço disso e conseguir redigir um documento, o que se quer comprar, para que prazo entregar, que quantidade, em que local, você já contém todos os elementos necessários para entender e para participar. Eu estou falando aqui, se a gente se restringir à entrega de objeto e com o valor, vamos colocar aí, até 50 mil, pelo menos nesse período de Covid-19, a gente está dizendo que a gente não precisou criar nenhuma empresa e a gente não precisou de ter nenhum gasto, de pagar nenhum curso caro para saber que se eu tenho essas informações, eu tenho uma identidade, tenho acesso à internet, no computador, no celular, eu já consigo participar dessa licitação que está aqui na minha frente, a princípio. Não tem questão nenhuma a avançar, a dificultar. Claro, sempre vai ter quem venda dificuldade, mas participar da licitação, não precisei pagar nenhum site, não precisei contratar nenhuma consultoria, não precisei fazer nada disso. Eu só paguei 1 hora do meu dia para assistir uma live e entender como é esse processo. E quando no primeiro ano eu entendi que, por mais difícil que fosse, vencer essa fase inicial da travessia, como é o começo de qualquer caminhada, o início, né? A perna ainda rígida, a caminhada ainda dificultosa, nunca mais me faltou oportunidade de emprego, nunca mais me faltou oportunidade de funções, de trabalhar na área. Onde eu passei na vida sempre foi, de alguma forma, valorizado o fato de eu ter experiência em licitações, mesmo no serviço público. E eu devo muito isso ao meu pai um dia ter dito que, olha, se ninguém gosta de trabalhar com isso, porque foi o que eu contei para ele, pai, tem alguma coisa errada, porque ninguém gosta de trabalhar com isso. Tem alguma coisa errada, porque o pessoal fala que isso é muito chato. Ele falou, olha, se ninguém gosta de trabalhar com isso, é muito chato, então aprenda. Porque em um ambiente de escassez, ele não disse com essas palavras, mas ao fim e ao cabo é isso. Num ambiente de escassez que pouca gente sabe, quem sabe é mais valorizado. E eu adotei aquilo para mim e desde então nunca mais parei de estudar licitações e contratos. E a minha ideia é tentar fazer com que o processo seja bem mais leve para você. De que você não vai precisar de 1, 2, 3 anos como eu precisei. Você vai precisar de algumas horas de dedicação para você já começar a perceber que as barreiras são mínimas e que a oportunidade de você vender para o governo são muito grandes. Elas aparecem todos os dias.
Então, eu queria que você ficasse com essas primeiras informações e percebesse, sob a ótica do governo, o que se faz para comprar. E que isso se transforme em oportunidade. Eu vou esperar de vocês algumas lições de casa. A primeira delas, para não ter nenhum tipo de viés, você vai pesquisar no Google e baixar 5 editais para você encontrar as principais informações para elaborar sua proposta. Que preço você daria para entregar aquilo que o governo precisa? Depois, você vai escrever em uma agenda, o bloco de notas, faça como quiser. Você vai escrever o seguinte: quais são os meus potenciais parceiros? Você vai lembrar de parentes, de amigos, de ex-sócios, de ex-colegas de trabalho que tem algum negócio e que você poderia ajudá-los a vender para o governo, seja prestando assessoria, seja fazendo um tipo de negociação de parceria para vender para eles e ter alguma comissão em caso de venda, e por aí vai. Você vai relacionar, saber quais são os ramos de atuação. Outra coisa que você vai fazer para me ajudar. Eu cheguei a anotar aqui algumas coisas. Você vai anotar quanto você irá investir, que vai ser 0, até realizar, até vencer, até participar. Vencer pode não acontecer. Até participar da primeira licitação. Essas 3 lições para a gente continuar as atividades amanhã e seguir nessa linha. A gente entendeu a ótica do que o governo faz e que existe uma trilha, existe uma jornada que tem que ser percorrida. Amanhã eu vou destrinchar, vou trazer mapas mentais e mostrar como cada etapa dessa jornada é conquistada. Você vê como vai ficar fácil. Novamente, até agora não se tem nenhum dispositivo de lei, não se tem nenhuma norma. E pode ser que com esse dever de casa, você amanhã já tenha interesse em participar de uma primeira licitação. Leomi, eu quero esse PDF, eu quero bonitinho, eu quero organizado. Você tem como me mandar? Tenho. Vou postar hoje, 9 horas da noite, no meu Telegram. Tá certo? Vai estar na descrição do vídeo bonitinho. Um abraço e até a próxima. Vou voltar aqui. Pausa o compartilhamento. Vou parar por aqui com vocês, na perspectiva de que amanhã a gente vai conseguir ver isso de forma estruturada, mapeada, e já linkando com a jornada do licitante. Tá bom? Um abração.